ver o que o Sidney está falando, do que estamos falando, né? Vamos para a história, né, gente? Como já sabemos, a maioria das pessoas idosas são indefesas por causa da sua idade. Sem escalada, a violência cresce, o medo impera. Não é jornal, cinema ou novela que pera na tela. É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, true, é rua de terra. Tamo chegando na humildade, pera aí. Não sou bandido, nem pago de ladrão, não. Só rimos louco, mas... Olá pessoal, que a paz esteja em seu coração, que a força e o poder de Deus e do seu Filho Yeshua esteja na sua vida, na sua família. Olha, bem-vindo novamente ao meu canal. Agora eu quero falar para você sobre algo que aconteceu nos ELWAs, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, envolvendo uma situação ali na lanchonete com um idoso chamado Paul. Esse idoso chamado Paul, ali nessa lanchonete, a história você vai saber agora, amém? Você vai ver que não é um dos melhores exemplos no final da história, mas o meio, o começo e o meio da história também não é. Então, eu acho que ficou bem equilibrado, não devemos agir e reagir dessa forma. Vamos ver o que o Sidney está falando, do que estamos falando, né? Vamos para a história, né, gente? Quando eu vim, não quiseram me escutar, mas falei. Me desprezaram, pois não tinha a aparência de um rei. E hoje, talvez rejeitem minhas palavras, pois falo na boca de alguém de roupas inadequadas. Como já sabemos, a maioria das pessoas idosas são indefesas por causa da sua idade. Infelizmente, às vezes aparecem pessoas que querem se aproveitar disso. Hoje falaremos de um grupo de pessoas, ou melhor, motoqueiros sem limites morais. Mas este é um caso à parte, porque a maioria dos motoqueiros gostam de ajudar as pessoas. Apesar de ser mal encarados, a maioria deles tem bom coração. Mas os protagonistas dessa história acharam que desrespeitar um idoso seria algo extremamente engraçado. Tudo começou quando um veterano chamado Paul parou na beira da estrada para comer algo na lanchonete. Enquanto ele estava ali pensando na própria vida, um grupo de 3 motoqueiros entrou na lanchonete. Mas o Paul nem ligou muito, olhou para eles e silenciosamente continuou comendo a sua torta de maçã e uma xícara de café. Mas este grupo de motoqueiros estavam mal intencionado. Vendo que o Paul era a pessoa mais indefesa do estabelecimento, um deles chegou até a mesa do Paul e apagou um cigarro na torta de maçã. Depois disso, simplesmente ele foi até a mesa do canto do restaurante e sentou-se ali. Depois disso, o segundo motociclista chegou à mesa do Paul e adivinha, cuspiu na sua xícara de café. Depois disso, simplesmente ele se juntou ao seu amigo na mesa. Por causa disso, o Paul perdeu a sua refeição naquela manhã. Mas o terceiro motociclista chegou à mesa do Paul, pegou o seu prato e tacou com força no chão para que seu caco se espalhasse por todos os lados. Depois disso, os 3 motoqueiros riram alto e o último dele assentou-se à mesa. Depois disso, Paul se levantou calmamente e sem medo foi até o balcão para pagar a torta e o café que ele não havia comido. Então saiu da lanchonete. Por alguma razão, esses motociclistas acharam que humilhar uma pessoa que tem o dobro da sua idade, a metade do seu tamanho, seria algo extremamente engraçado. E por conta disso, começaram a rir alto e a contar vantagens a respeito do que tinha feito. Mas Paul andou para fora sem olhar na direção dele. Naquele momento, esses motoqueiros acharam-se o rei do mundo, do que teriam vencido essa partida desigual da qual o velhinho só queria desfrutar da sua refeição favorita. A garçonete, que observava tudo com horror, não queria se aproximar dos motociclistas por causa do seu comportamento louco e desafiador. Mas mesmo assim se aproximou de sua mesa para anotar os seus pedidos, pois esse era o seu trabalho. Mas antes dela anotar o pedido dos motociclistas, um deles ainda rindo alto disse a ela, aquele velho não é lá muito macho, não é mesmo? E riu alto novamente. A garçonete relutantemente olhou para ele, mas a garçonete notou algo estranho na rua e firmou os olhos na janela. O que ela viu fez seu rosto triste ser iluminado com um grande sorriso. Então ela disse, parece que ele também é um péssimo motorista, pois acaba de atropelar a moto de vocês. Mas não acreditando muito no que tinham ouvido, os 3 valentões correu até a janela em pânico e viu as suas 3 motos sendo esmagadas no chão pelo peso do caminhão. Que saiba pelo menos um pouco sobre a história de motoqueiros e seus hobbies,
deve imaginar o que aqueles caras sentiram naquele momento. Esses caras vivem para as suas motos, eles gastam seu tempo e dinheiro com elas. A destruição das motos deve ter causado muito sofrimento ao coração daqueles caras, e o idoso sabia disso, por isso ele manteve a sua paz de espírito até que a vontade da força estivesse do seu lado. No momento em que os motociclistas haviam dado finalmente conta do que havia acontecido, o Paul já tinha ido embora e já estava muito longe, e eles não tinham nada para persegui-lo, menos uma bicicleta na proximidade. O veterano Paul não pudesse se defender fisicamente, mas Paul encontrou a maneira de ensinar uma lição àqueles motoqueiros. Então, meus amigos, não importa o quão forte você seja, nunca faça a uma pessoa que ela é mais fraca que você, seja pessoa jovem ou seja uma pessoa idosa. Você nunca sabe quando ela vai ensinar uma lição como o Paul ensinou. Direto ao assunto, eu fiz uma matéria resumida sobre o cineasta Sylvester Stallone, sobre o que rumo tem tomado a sua vida. Eu vou narrar agora segundo as suas próprias palavras, ok? Vamos para o vídeo e vamos ver o que aconteceu na vida de Sylvester Stallone. Stallone, produtor e diretor de filmes de ação, falou sobre a importância de frequentar a igreja e como congregação buscar a presença do Deus vivo. O quanto isso tem fortalecido ainda mais a sua fé em Jesus Cristo. Stallone ainda revelou que quando ele estava no auge da fama, seu ego e orgulho dominaram seu coração. Ele perdeu o controle em vez de viver como um exemplo de rock, em algum senso de ideal, ele não vivia. Eu pensei que tinha direito às coisas, sabe? Mas a verdade é que eu não tinha direito a nada. Sylvester Stallone ainda acrescentou que quanto mais ele vai à igreja, mais ele sente vontade de ouvir a voz de Deus. E que tem ajudado muito a sua vida a guiar os seus passos e a mostrar o caminho correto. E que não se sente mais pressionado pelo mundo. Em 1997, ele se casou com sua terceira e atual esposa, Jennifer Flavin. Quando me casei, tudo mudou, disse ele. Quando minha filha nasceu doente, eu percebi que realmente eu precisava de ajuda aqui. Comecei a colocar tudo nas mãos de Deus. A onipotência, o seu perdão, o mundo. Bom, eu pensava que poderia resolver tudo do meu jeito, mas não podia. A proteção da lei. Diz isso à família dele, tá? Então eu repensei, se eu colocasse a minha vida nas mãos de Jesus, ele pedisse orientação, basicamente tiraria o jugo de cima de mim e é o que eu fiz. Então usei sua inteligência e sabedoria, resposta, para tomar a decisão certa, afirmou Sylvester Stallone. Senhoras e senhores, aqui estamos na luta semifinal com os 8 melhores do mundo. No filme Rocky Balboa, o último da série de filmes Rocky, ele reflete sobre seguir a Cristo, o Filho de Deus, e não sobre enfrentar batalhas na vida sozinho. É como se Rocky estivesse sendo escolhido, como se Jesus estivesse sobre ele. É como se ele fosse o cara que viveria sempre o exemplo de Cristo. Stallone afirmou. Até agora. Vamos lá, podem tocar as luvas. Rocky, o último round da sua vida. Vamos lá. O último. Toquem as luvas agora, toquem as luvas. No ano passado, Sylvester Stallone esteve numa conferência com pastores evangélicos e ele afirmou: agora Rocky é um cara muito perdoador. Não há amargura nele. Ele sempre vira a outra face. É como se sua vida inteira fosse sobre servir. Fui criado em um lar cristão, aprendi a fé cristã, fui até onde consegui, disse Stallone. Até que um dia deixei as coisas do mundo penetrar no meu coração e eu acabei praticamente me desviando do caminho. Fiz uma porção de escolhas erradas, mas hoje voltei. Você é um grande campeão. Obrigado. Você tem coração. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Foi incrível, foi a melhor coisa que eu já vi na vida. Não me importo de ser, assim, ganhar uma competição. Ser campeão não é a coisa mais importante.
Para finalizar, Sylvester Stallone disse que, embora tenha sido batizado como católico, ele tem ouvido um segundo chamado de Deus e que hoje ele não defende placa nenhuma de religião, somente o Evangelho de Jesus Cristo. Ao invés de se rasgar, se fazer igual criança, prefere um culto avivado com euforia e festança. Culto sem amor, sem compaixão, sem respeito, que não perdoa o seu irmão. Sua oferta eu não recebo, recebo uma moedinha doada no anonimato, mas não recebo 10 milhões doados só pra ser notado. Querem ganhar as nações, mas não sabem fazer o bem. Oram por prosperidade, não dividem com ninguém. Vocês pregam outro Deus, escondem ele atrás do meu nome. Gastam milhões em um templo enquanto pessoas morrem de fome.